Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar no livro de Josué. Vamos fazer uma oração da manhã diferente. Eu sei que em tempos difíceis é complicado confiar, é complicado obedecer, não é verdade? E muitas das vezes achamos que somos incapazes. E isso aconteceu na vida de Josué. Quando o dia mau chegou na vida de Josué, ele ficou desesperado e não achava que ele era capaz de liderar Israel. E ele foi conversar com Deus, ele foi se lamentar, como eu e você fazemos. E Deus, depois de uma conversa linda com ele, colocou ele como sucessor de Moisés, deu todas as respostas que Josué queria. Mesmo assim, Josué não se achava capaz de liderar. Então, Deus disse assim a ele: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu queria chegar nesse ponto com você. Não temas, não temas. No momento que nós achamos que não conseguimos, é aí que Deus entra. Porque enquanto achamos que podemos, enquanto achamos que somos fortes, Deus não faz nada. Fica só olhando. Mas quando decidimos dentro de nós que não conseguimos mais, aí a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa pequenez e nos faz forte. Essa é a diferença de quem supera tempos difíceis na presença de Deus e quem não conhece a presença de Deus. Você pode me dizer, mas Deus ama todo mundo? Sim, ama. Você, se eu te perguntar, você, quem que você gosta? Todo mundo. A gente não odeia ninguém, não é assim? Gostamos de todo mundo. Mas tem os especiais. Tem aqueles que é chave para tudo que precisamos, não tem? Então, Deus, Ele ama aquele que obedece a palavra. Deus ama aquele que, em tempos mais remota, Ele está ali buscando a presença do Senhor. Olha, na palavra, o Senhor nos diz o seguinte, que Josué ia se espantar de muita coisa, que Josué ia ter medo de muita coisa, que Josué não ia acreditar no que os olhos dele iam ver. Mas ele disse a Josué: seja forte, seja corajoso e não te espantes, porque eu sou teu Deus. Você acha que Deus disse isso para Josué porque o caminho ia ser fácil? Não. Então, por que você acha que Deus não está contigo? Por que você acha que nesse momento você está só? Só porque é assombroso? Só porque você não está entendendo? Ou porque é triste? Sabe, teve outra passagem na Bíblia que um homem também disse isso a um anjo do Senhor. Gedeão estava amassando o trigo no lagar, escondido dos amalequitas, porque eles roubavam tudo que Israel fazia, que aquela tribo fazia. E eles viviam escondidos em cavernas. E um dia o anjo se apresentou a Gedeão e disse: saudável varão valoroso. E Gedeão olhou para um lado, olhou para o outro e disse: está falando com quem? É com você. Mas ele não achava que ele era valoroso, e muito menos um soldado valente, não é? Mas Deus já estava vendo lá na frente quem Gedeão seria. A mesma coisa é aqui. Deus já estava vendo quem Josué seria. Então ele já se apresenta para você com aquele resultado do que você vai ser. Muitas das vezes você diz assim: Deus me prometeu algo, mas até agora não chegou. Mas você é a mesma pessoa quando Ele te prometeu?
Não, porque Ele te colocou em caminhos que ia moldar o teu caráter. Ele te colocou em situações que ia mudar a tua vida, tuas opiniões, a forma de você pensar, o jeito de você tratar o outro, o jeito de você amar o outro, o jeito de você organizar, não é? Vê se você não mudou. Muda. E Ele só entrega depois que você está pronto. Sabe, tem pessoas que têm tudo para ser felizes, mas não é. Não conseguem. Mesmo que ela tenha muito dinheiro, muitos bens, mesmo que ela seja bonita, mesmo que ela faça muita coisa, mas a felicidade não vem. Porque a felicidade não está no que temos, está no que somos. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo e conheci pessoas maravilhosas. E uma dessas pessoas, ela é uma psicóloga lá no Rio de Janeiro, e ela dizia que eu nasci com o dom da felicidade. Você nasceu para ser feliz. E eu tenho esse dom sim. Mesmo que as coisas estejam difíceis, eu acredito que o meu Deus está no controle. Fugiu do meu controle, mas do controle de Deus não. É só eu ficar quietinha no colo dele um pouquinho, que já já se resolve. Quando você aprende o caminho do colo do Senhor, você não quer outro. Você não busca outros meios. Não, você aprende a confiar e a descansar. Então, Josué aprendeu esse lugar. Josué aprendeu a conversar com Deus do jeito que Moisés conversava. Josué aprendeu que Deus escuta e Deus responde. E tudo que Deus faz, Ele assina embaixo. E se Deus disse vai, é porque Ele sabe muito bem que a chegada é garantida, que a vitória é garantida. Mas para isso, temos que ser forte. Forte. Temos que ser prudente. E outra, como você conviver ouvindo a voz de quem você não enxerga? Só na palavra, só lendo, só viajando, deixando o Espírito Santo te responder e te levar a caminhos que você no natural não alcança. Que você no natural, na sua força, não chega jamais. Jamais. Olha, eu ouvi esses dias uma pregação que dizia assim: todo momento da sua dor, lembre-se que a mulher que tocou em Jesus, ela não estava de salto alto, ela não estava maquiada, ela não estava maravilhosamente rica, feliz. Não, ela estava sangrando há 12 anos. Foi essa mulher que tocou Jesus. E ela não tocou Jesus gritando, ela tocou Jesus em silêncio. Ela tocou Jesus com a sua dor. Ela tocou Jesus com a sua fé. Então é isso que a gente tem que lembrar todas as vezes que passamos por problemas difíceis. O Senhor está mandando uma solução. Se eu estou passando por isso, é porque tem sim uma resposta. Tem um propósito. Outra coisa que eu quero te dizer. Se veio o vendaval, tudo se quebrou, muita gente foi embora, mas você ficou, você permaneceu, então se cumpriu o Salmo 91 na tua vida, que 1000 caiu do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não foste atingido. Então, aprenda a enxergar o seu dia a dia com os olhos da fé. Aprenda a entender que o que Deus te falou vai acontecer. Só que precisa sim de um tempo. Precisa te capacitar para aquele tempo. Olha, na seleção de Esther para a rainha, levaram-se 1 ano se preparando. 1 ano. Imagine a agonia dessa mulher. 1 ano se preparando para um rei escolher entre várias. E outra, as outras eram todas princesas, ricas, poderosas. E ela, nada. Estava ali até com nome falso. Olha como as coisas de Deus é. Estava até com nome falso. Mas aí, o que é que aconteceu?
Ela foi escolhida porque era o quê? Um plano de Deus. Era um plano do Senhor. E quando Deus está no controle das coisas, não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. As coisas acontecem no momento certo. E quando Deus faz, é para ser testemunho. Quando Deus faz, não é só você que enxerga. Não, é notório a mudança. Porque Ele te leva a caminhos que você sozinho não traçava. Que naquela época era impossível. E é assim que Deus faz. E é por isso que o inimigo, ele fica usando estratégia para que você pare. Para que você não continue. Para que você não acredite. Por quê? Porque ele já sabe que vai sim acontecer do jeito que Deus falou. Então a única pessoa que pode fazer as coisas dar errado é você, sou eu. Quando a gente não confia no que Deus falou. Então nesse dia de hoje, se Deus falou com você, então suporta o processo. Tenha paciência. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Sabe? Deus, ele trabalha também em silêncio. Deus trabalha também ali, ó, quietinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Porque muitas das vezes o que estraga a nossa vida é que a gente quer mostrar. E nem todo mundo está preparado para ver a glória de Deus na nossa vida. Não está. Muitas das vezes não quer contar um testemunho, mas eu vou te dizer uma coisa muito triste. Nem todo mundo é preparado para ouvir o teu testemunho, não. E ficar feliz, não. Muitos, 90% vai dizer por que ela conseguiu e eu não. Aí começa a lembrar do teu passado, jogar na cara teu passado. Que tu fez, deixou de fazer, porque tu era. E não, você não merecia, não. É assim. E é por isso que o silêncio é importante. Porque não depende de mim, da minha santidade para Deus fazer o que Ele quer. Não. E nem da vontade de ninguém. Não. Se Deus decidiu te abençoar, Ele vai abençoar e acabou a conversa, acabou a história. Ele vai fazer. Porque Deus, Ele tem propósito na sua vida. Ele sabe do que você é capaz de alcançar com a tua voz. Ele sabe o que você é capaz de alcançar com o teu jeito. Ele sabe quem é você. Ele sabe para que você foi formado. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E não é um ou outro que vai dizer quem você é para Deus. Então, olha, para de dar ouvido a pessoas, a situações que não podem fazer diferença na sua vida. Então, nesse dia de hoje, confia no Senhor e tenha calma, porque o mar vai se abrir. Porque todas essas muralhas vão cair, vai. E pode até a fornalha estar aquecida, mas não vai queimar nem um fio do teu cabelo. Pelo contrário, quem olhar para dentro da fornalha vai ver você passeando. Ei, são 3 na tua casa? Então eles vão ver 4, porque o anjo do Senhor vai estar aí dentro, passeando com você. E deixa que o inferno estremeça, deixa que eles duvidem, deixa que eles fiquem procurando no natural a resposta, porque não vão encontrar. Porque a resposta do teu sucesso está no sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me ouvir até aqui. Deixa teu joinha, compartilha. E se não for inscrito, se inscreve. Amo todos vocês. Beijo no coração.